Não, isso daí eu não vou pôr no caderno, não. É coisas que acontecem na vida, né? De paralelepípedos, chaminés das fábricas apontando para o céu e velhos galpões lado a lado. A Moca ainda traz marcas e lembranças do começo do século XX. O bairro foi escolhido pela oferta de emprego por imigrantes, principalmente italianos e espanhóis, como moradia na chegada ao Brasil. Rua da Moca, coração do bairro, 1930. Lá, Teresa Ortega, imigrante espanhola, casada com Genaro Vurraro, imigrante italiano, traz ao mundo o nosso João, caçula de uma família de 6 filhos. Joãozinho, como era chamado pela família, cresceu no bairro até ir para a escola. A primeira escola que eu frequentei foi quando eu mudei de bairro. Em vez de ficar na Moca, eu fui para o lado do Belém. Então, me lembro até o nome da rua, era a Rua Cajuru. E naquela rua tinha o Largo do Belém, que havia a escola do Grupo Escolar Amadeu Amaral. Até hoje me lembro o nome do grupo. Então, até o 4º ano, que era 4º ano primário, eu fiquei nesse grupo. De lá, voltou para Moca e continuou seus estudos na Escola Técnica de Comércio Luiz Barbosa. Com a morte do pai, teve que aprender cedo a ganhar dinheiro. Minha mãe, daquelas espanholas que não havia vontade de querer ter padrasto para os filhos, porque achava que os filhos dela não precisavam de padrasto, se conservou até a data do seu falecimento, viúva. À noite a avó fazia chá, que vinha um amigo dela, o seu Ernesto, tomar chá junto, velhinho de bengala. E tinha um amigo deles também que vinha lá de vez em quando, que acho que era meio tonto, o Zelão, que falavam para ele cantar, ele cantava. Tudo isso eu lembro, que eu era bem pequenininho, né? Foi quando começou a gente a ter tanta amizade como temos até hoje, né? Comecei trabalhando num escritório da firma Chocolate Gardano, que hoje não existe mais. Eu era um garoto de mais ou menos 14 anos e trabalhava como office boy nessa firma. Comecei a trabalhar no estado do Morumbi. O que havia? Antártica e a Brahma disputavam o local para ver se quem ganhava nessa concorrência. Felizmente, eu era da Companhia Antártica, preposto da Companhia Antártica,
e sempre tive a sorte de a Antártica ganhar as concorrências. Eu me lembro uma época em que nós saímos do Morumbi e na ocasião nós compramos uma lanchonete na Rua da Consolação. Nós ficamos na Consolação perto do Pacaembu. Quando saíam do Pacaembu, jogadores se dirigiam, a maioria com fome, para a lanchonete que eu tinha. Então idealizei umas pizzas brotinho que a gente colocava para servir, assim, vendendo individualmente cada pizza. E nisso nós tivemos, graças a Deus, bastante lucro e tudo. Quando vendemos a lanchonete da Consolação, haveríamos de comprar, entre eu e meu irmão, 2 carros de praça. Meu pai tinha um carro, que era um Nash, que vendeu para o tio Pascoal, que ele pôs na praça, que esse carro era de praça. E uma ocasião onde eu caí e quebrei o pé, eles estavam juntos para me levar para o hospital e nós vimos um carro para venda, que era um Ford 46, que depois foram fazer negócio e compraram para o tio Joãozinho. Mas depois de muito ter feito isso, eu também desisti e meu irmão também desistiu e continuamos só no comércio de lanches e todas essas coisas. Então estive na Portuguesa dos Esportes quando foi inaugurado o estádio dela. Agora na Portuguesa tem umas passagens muito boas, né? Que nós ficamos no controle da mercadoria para as barracas e geralmente quando chegava umas 12h30, 13h dava fome. Então a gente trazia ou linguiça portuguesa, um bacalhau, abria uma garrafa de vinho português pra gente e tinha o Salvador, que é um que ajudava, e os outros empregados, tudo queria vinho. A gente já tinha preparado umas garrafas, pegava vinho português vazio, enchia com vinho do sul e dava para os outros, né? E os caras tudo achando que estavam tomando vinho português. A gente se matava de dar risada. Estive no ginásio do Palmeiras, mas mesmo assim a minha dedicação sempre era no ginásio do Ibirapuera. A menina dos olhos nossos foi o ginásio do Ibirapuera. Eu conheci o João numa das temporadas que esteve no ginásio do Ibirapuera, ele já trabalhava lá há tempo. Eu nunca tinha ido lá. Uma vez eu e minha amiga, nós não tínhamos nada que fazer, inventamos de ir lá ver se pegava alguma coisa para fazer também. E ela morava numa rua justamente quase em frente do ginásio. Então, naquela época, tinha aquele momento de um olhar para o outro e conversar, e chegamos num ponto de começar a namorar. Eu lembro da primeira vez que o João levou a Marlene em casa, nós morávamos no sobrado ali na Rua Santo Elias. Naquela época ele tinha um Ford 37, que o banco era inteiriço da frente e deitava. E levou para apresentar para a gente tudo, com uma namorada dele, nós ficamos muito contentes, que era uma moça novinha e bonitinha, tudo, né? Então agradou muito a gente. E havia gente que queria interferir, dizendo que a minha idade era muito para ela, que era criança e tudo. Mas ela, como gostava da minha pessoa, e eu gostava da pessoa dela, acabamos não enfrentando todos esses obstáculos e casamos. O casamento deles foi celebrado na casa da avó Teresa, que era lá na Radial, né? Onde hoje é a Avenida Alcântara Machado. Depois foi feita fizeram assim a cerimônia, depois fizeram uma festinha, estava muito bom. Eu lembro perfeitamente disso.
Nosso casamento foi simples. Fizemos minha cunhada que fez alguma coisa na casa dela, na casa da minha sogra. E foram poucas pessoas, só os mais chegados. Foi uma cerimônia simples. A Marlene foi sempre uma mulher muito apaixonada por ele e ele também. Apesar que ele deve adorar que eu estou falando isso, mas ele era um bobão também por causa dela. E até hoje a primeira coisa que ele faz em todo lugar que chega é ver alguma coisa que não vá desagradá-la. Que ele procura defender e fazer tudo o que ela quer. Apesar das rusgas, ele só defende ela. Olha o álbum do meu casamento. Não, meu pai tava bonito, hein? Quem é esse aqui? Esse é o Rino, Seu Rino. meu cunhado. Olha essas fotos, quando eu tinha todos pequenos. O trabalho que tinha. Olha. Cada vez que meu irmão vinha, que gostava de tirar bastante foto. Infelizmente, com o falecimento do meu irmão, tinha muita gente que queria ter sociedade comigo. Mas eu achei que sociedade seria só a da minha patroa, porque infelizmente meus filhos ainda eram crianças e não podiam ainda assumir. Então durante esses tempos, eu fui entregando Palmeiras, fui entregando a Portuguesa e continuei só no ginásio do Ibirapuera, porque eu sabendo que no ginásio do Ibirapuera iria dar para o meu ganho, então não precisaria eu fazer todo aquele sacrifício que eu fiz. Foi aí que eu tive, o contato firmou mais, porque eu comecei a ajudar ele lá. E sempre foi assim, nos finais de semana, feriado, a gente estava sempre junto. Toninho, assim, era uma pessoa que ele podia contar. Tanto é que outras pessoas tentaram, mas ele preferia trabalhar com o Toninho. E depois começou a melhorar as coisas também. Aí foi quando começaram a fazer as viagens que a gente fazia sempre com eles. Numa das viagens, o teu pai falou, olha, eu vou comprar umas coisas e eu vou para um lado e vocês vão para o outro. Bom, conclusão, ficamos o dia inteiro rodando e teu pai não aparecia. Eu ainda falei pro Toninho, calma que no final da tarde eu sei onde encontrar ele. E ele estava lá no final da tarde, comprando um conhaque para a noite a gente beber tranquilo no hotel. E na passagem do ano, na hora da festa, né? Nós damos um dinheiro lá para os garçons, então eles só traziam o vinho Peterlongo para nós, que é o que a gente gostava. Acho que nós tomamos umas 8 ou 10 garrafas, vai saber quanto. Nessa passagem de ano, nós estávamos lá no hotel. Teu pai tinha até bebido um pouco a mais e nós queríamos comemorar, né, a meia-noite com champanhe. Aí ele pegou uma taça e lavou lá no balde e me deu. E na hora de ir embora, teve a confraternização, tudo, nós fomos pro hotel, teu pai caiu da cama. E ele só cortou no dia seguinte no chão. Dormiu no chão, cara. Olha como ele foi. Uma das passagens que me marca aqui é o orgulho que ele tem daquela carta do Exército. Quantas refeições ele serviu, quantas pessoas do Exército, o general falando com ele, e essa carta que ele ostenta com tanto orgulho. É o orgulho dele, o que ele tem de mais sagrado que foi o trabalho dele. O Exército mandou umas tropas ficarem dentro do ginásio do Ibirapuera. O coronel chegou para mim e disse, o soldado brasileiro precisa comer muito bem. Se o senhor não lhe dá uma boa alimentação, eu não lhe pago um tostão. Virou as costas e foi embora. Eu, meio apavorado, mas sempre precavido de que eu precisaria assumir e fazer o serviço certo.
felizmente, fiz o serviço do Exército e por honra que eu até hoje tenho essa grata satisfação, depois de uns dias eu recebi uma carta que até hoje eu tenho essa carta guardada com satisfação e eu tenho ela como um orgulho de ter servido o Exército Brasileiro e ter feito um serviço que foi elogiado. Eu lembro muito são dos shows que a gente assistia no ginásio do Ibirapuera. Holiday on Ice. Eu lembro também da época do Menudo, que naquela época era um auge. E ele conseguiu que eu fosse todos os dias que o Menudo se apresentou, eu estava lá. E ainda de quebra ele conseguiu uma foto autografada do Rick, que hoje é o Rick Martin. E eu lembro que eu exibi aquela foto como se fosse um troféu para mim. Mas esse ginásio do Ibirapuera, como tinha concorrência, nós estávamos sempre sujeitos a ter que sair de lá. E foi o que aconteceu. Mas eu já tinha, nessas alturas, arrumado uma outra concorrência que a Antártica tinha ganho na Escola Superior de Propaganda e Marketing. E então fui conversar com o diretor, que era o professor Gracioso, e por sinal ele era irmão de um dos diretores da Companhia Antártica. E foi um que me deu um apoio para que eu acertasse com a escola para poder trabalhar. Quanto tempo a gente trabalha junto assim? Graças a Deus são muitas vitórias, bem mais do que derrotas, embora às vezes a gente passe por momentos difíceis. Mas se a gente for pensar, os momentos alegres e as conquistas são bem maiores do que as perdas. Ele foi uma pessoa que me acolheu com muito amor nessa família, que quando eu vim para cá ele fez questão de reformar essa casa, que ele fez questão de colocar grades nessas janelas, porque ele sabe o quanto eu sou medrosa, que é um barato também, às vezes quando eu acordo eu vejo uma brigalhada lá em cima, que depois de 5 minutos já está tudo bem, ele e a Marlene já estão se adorando, que é tudo fogo de palha nessa casa. A gente tinha um Opala velho, 82, Felipe era pequenininho pra caramba, e a gente com aquele carro com problema, dando problema direto e tal, e a gente vendeu para um cara que morava lá na Rua do Cursino, e a gente acabou indo lá, vendeu o carro lá, e depois o cara fez o favor de trazer a gente em casa, né? E quando nós chegamos, tocamos a campainha e tal, aí saiu a Marlene, saiu o seu João, e fizemos, né, ai, vendemos, conseguimos nos livrar desse carro e tal. E na hora que eles abriram o portão, o cara falou tchau pra gente e ligou o carro. Na hora que ele ligou o carro, fez buf, estourou lá tudo. E seu João, foi um golpe de ar. Eu falei, putz, meu, agora o cara vai pegar o dinheiro de volta. Foi muito engraçado, esse é o jeito dele. Ele tem uma saída pra tudo. Um fato que me lembra muito, quando eu era bem pequeno, assim, no pré, é que não sei o que acontecia, nenhum dia eu fazia lição. E todo dia, antes de entrar na sala de aula, para não levar bronca, ele ia comigo até a porta e dava uma desculpa para a irmã Terezinha. E ele conseguia ter uma desculpa para cada dia da semana. Até que chegou um dia que ele sempre correndo, atrasado, ele falou para a moça da porta, leva ela, avisa que hoje ela não fez lição. Naquele dia, eu levei muita bronca. Eu só escutei ela falando para a moça da porta. É todo dia uma desculpa. Essa menina nunca faz lição. O vovô é como se fosse um pai para mim. Ele pega muito no meu pé, mas eu sei que é porque ele gosta muito de mim. Falar do vovô é uma coisa fácil e ao mesmo tempo é muito difícil. Porque ele é uma pessoa muito diferente, ele é único, né? E uma das coisas que eu lembro, que sempre que eu faço uma entrevista para a escola com ele, nossa, ele adora falar do passado dele, né? E sempre acaba como ele dançava bem. Ele sempre fala isso. E o vovô, ele é uma pessoa muito participativa na vida de todo mundo ao redor dele, principalmente da família dele. Ele sabe tudo sobre os filhos, né? E sobre todo mundo que está ao redor dele.
Uma vez também eu fui fazer uma entrevista para a escola com a vovó e ele sabia bem mais dela do que ela dele. Quando a gente mudou pra cá, né? Ele que ia nas lojas comprar as coisas pra gente, porque a minha mãe e meu pai estavam trabalhando. Então a vovó, ele é muito legal pra mim, pra minha mãe, pro meu pai, pro meu irmão, pra minha avó. Sempre que eu chegava da escola, ele me dava uma banana. Às vezes ele me dava quase tudo que ele tinha. E eu quase não comia. Eu só comia uma depois do almoço. O resto eu não comia. Eu estava acostumado a pedir para ele todo dia. Não que ele me desse um casco de banana inteiro. No dia 23 de agosto de 1990, nascia uma das coisas mais preciosas da minha vida, que é o meu filho Lucas. E nesse dia, o Lucas nasceu muito cedo, 8 horas da manhã. Na verdade, o Lucas ia nascer de 8 meses, segurou, tivemos que segurá-lo, depois não queria nascer, forçou-se o nascimento dele, e ele nasceu justamente no dia do aniversário do seu João, no dia 23 de agosto. E eu me lembro bem que a primeira pessoa que foi me visitar na maternidade foi o seu João. Eu tinha acabado de acordar, e quando abri os olhos, foi o seu João que estava lá me visitando. Outra coisa que a gente acha bacana também é nessas viagens que a gente realiza, tudo assim, como é gostoso. Quando ele pega para contar a história, tudo assim, como isso faz a gente feliz. A gente já comentou várias vezes isso daí, quando ele se desinibe assim e começa a dançar, tudo assim. Então eu até tenho uma ideia aqui pra gente pegar, fazer uma musiquinha pra ver se ele dá uns passinhos aí. Vamos ver. Sempre nas viagens que a gente vai em Campos do Jordão, é muito legal. Sempre a gente traz uma recordação boa. Que nem a última vez que a gente fez uma entrevista. E o vovô falou que tinha que ter um gingado certo pra dançar, que era meio assim. Eu não lembro direito. O que me vem à cabeça quando eu penso no vovô é naqueles momentos descontraídos, assim, em família, alguma coisa assim, que ele dança com todo mundo. Eu, assim, acho muito interessante. Porque normalmente a gente tem uma imagem dele, assim, mais tensa, um pouco mais séria, assim. E é muito legal, assim, que você vê que mesmo com todo o histórico de vida que ele tem, tudo que ele já fez, tudo que ele conquistou, tudo que ele passa, ele ainda tem esse momento de descontração e ele ainda se diverte e tal. Eu acho muito legal e eu espero que com a idade dele eu tenha um pouquinho disso, pelo menos, ainda. Eu acho que o grande objetivo do meu pai sempre foi a família. Eu acho que ele traz isso desde a infância, quando teve todos os irmãos, um ajudando o outro, lado a lado, e a figura forte da mãe conduzindo tudo isso. Ele encontrou uma pessoa perfeita para isso, que foi a minha mãe, e acho que mais de 40 anos depois, ele pode olhar para o lado e ver que realizou esse objetivo. É difícil a gente ver famílias que ainda, depois de tanto tempo, ainda se reúna em Natal, todo mundo está no Natal, em aniversário, ou às vezes em fim de semana, apenas para estarem juntas. Ele sabe onde está cada filho dele, ele sabe o que passa na casa de cada um, e ele pode dizer que tem uma família praticamente perfeita. Hoje eu me encontro uma pessoa realizada. Por quê? Meus filhos, graças a Deus, são pessoas que estão cumprindo com seus deveres, porque casaram, não me deram nenhum desgosto nesses casamentos, porque sempre eles assumiram a responsabilidade de uma pessoa casada. Então todos eles trabalham, todos eles pagam os estudos dos filhos para ver se no dia de amanhã essas crianças que estão estudando, que são meus netos, sejam umas pessoas com um diploma
e sejam uma pessoas idôneas. Esse é o meu prazer. Então continuo hoje com 77 anos, ainda trabalho, mas tenho o prazer de viver uma vida feliz. C'è gente che ha avuto mille cose, tutto il bene, tutto il male del mondo. Io ho avuto solo te e non ti perderò, non ti lascerò per cercare nuove avventure. C'è gente che ama mille cose e si perde per le strade. Eu gostaria também que ele soubesse que ele devia curtir mais a vida, seguir meus conselhos, que a melhor idade foi feita para ser vivida. Tinha que pegar a Dona Marlene e passear, viajar, aproveitar a vida, sem estresse. Eu amo muito ele. Eu aprendi muito com o senhor e a sua família, valores familiares, valores de união, que com certeza me fazem hoje ser uma pessoa um pouco melhor. Seu João, muito obrigado. Eu desejo de coração tudo de bom que o senhor merece. O senhor construiu uma família maravilhosa. Hoje estamos todos aqui para homenageá-lo. Muito obrigado de coração por tudo e por ter me acolhido nessa família tão especial. Obrigada, seu João. Um beijo grande pro senhor. Vovô, eu te amo. Se você quer continuar, que continue. Vai trabalhando do jeito que você gosta. Você não pode parar mesmo, e não pode mesmo. E toca o pau aí. Só seja mais light, aproveita. Você não vai ser mesmo, mas eu vou falar de novo pra você. E olha o que você tem aí ao seu redor. Dá uma olhada para os lados, tudo, toda a sua família reunida. Eu só espero que dia 23 do ano que vem estejamos aqui de novo comemorando seu aniversário. Um beijo e tá muito dentro aqui. Feliz aniversário. Um doce de pessoa, um encanto, pura emoção, aquele jeito dele apressado, afobado, sempre disposto a ajudar, sempre disposto a gritar também, ficar nervoso, estressado. Mas é uma pessoa que eu tenho muita preocupação, que eu tenho muito zelo, que nos momentos alegres eu faço questão de estar do lado dele, dançando, curtindo, brincando, rindo, abraçando, bebendo. E também nos momentos que ele precisou, eu estive bem do ladinho dele, ele sabe disso. E eu amo ele. Feliz aniversário. Feliz aniversário, vovô. Parabéns. Espero que você seja muito feliz. E pare de trabalhar um pouco, pelo amor de Deus. Eu só quero que essa data se repita por muitos e muitos anos e que nós estejamos sempre juntos, na paz, na alegria e que Deus proteja muito a todos nós e que nossos caminhos sejam sempre de felicidade. Deus te proteja, tio. Um beijo. Eu gosto muito dele e principalmente da gente ter tanta amizade. Gosto muito da Marlene e é uma amizade que não acaba nunca. Bom, seu João, o que eu tenho para falar para o senhor é o seguinte, que esse vídeo foi feito com muito carinho pela tua família. Então, assim, que o senhor aproveite ao máximo as palavras que todo mundo deixou aqui gravado para o senhor, e o que eu vou falar é cair na mesmice. O senhor é muito amado por todos nós, que o senhor seja muito, muito feliz e que essa data se repita muitos e muitos anos, que o senhor aproveite mais a vida, viaje mais com a Dona Marlene e que curta mais os momentos, mais do que o senhor já aproveita, mas que o senhor aproveite mais ainda, tá bom? Um grande beijo, eu te amo muito mesmo. Eu acho que a grande felicidade das nossas vidas
está diretamente ligada à minha mãe e ao meu pai. Eu acho que eles são um exemplo de conduta familiar e pessoal para a gente. Então eu queria dizer que eu amo muito ele e eu queria agradecer por tudo. João, te desejo muitas felicidades, tudo de bom para você, muita saúde, muita alegria. Feliz aniversário. Um beijo. E ti regalerò quel che resta della mia gioventù.